Oi pessoal, me pediram para gravar um vídeo falando sobre a gasolina pódio. Então, para a gente falar de combustível, não tem como a gente relacionar o combustível e não falar a respeito de economia também. Então eu resolvi voltar à década de 80 para fazer um ligeiro debate sobre isso. Em 83 eu possuí uma motocicleta, era a XL 250R, que na razão da economia, eu, economizando rigorosamente, eu consegui 39,9 km com 1 litro de gasolina. Em 84, segundo semestre, eu tive uma XLX 250 dupla carburação que eu consegui 34 km por litro andando normal. Em 86, meu irmão possuiu um Passat Pointer 1.8 a álcool, que dentro da cidade ele fazia 11 a 12 km por litro de álcool. Então, com a tecnologia que nós temos hoje, fica difícil a gente entender essa matemática. Já que está falando de tecnologia, de tempos atuais, não dá para entender essa matemática que fica difícil, né? A gente sai do carburador para injeção eletrônica, em vez de melhorar o consumo, ele diminui. É estranho isso. Um veículo movido a etanol hoje, dificilmente dentro da cidade ele chega aos 10 km por litro, com motor 1.0. Então fica difícil a gente questionar esse assunto. Mas então, em relação à adição do álcool na gasolina, no final da década de 70, um piloto gringo resolveu colocar um pouquinho de álcool no seu combustível e ele conseguiu um resultado muito bom, atingindo assim a plena satisfação em um nível de competição. Com isso ele conseguiu aumentar a octanagem do combustível, melhorando a queima, evitando a pré-ignição, que na situação o que acontece? Quando você aumenta a octanagem, você melhora a qualidade do combustível, diminui a capacidade ou a detonação antes da ignição acontecer. Então o que acontece? Se você tem um combustível de qualidade ruim, como por exemplo, se você compra um combustível ruim em um posto, o seu carro começa a bater pino, dá aqueles barulhinhos estranhos, geralmente o que acontece? O combustível de péssima qualidade, ele detona ou explode antes do momento exato para o melhor aproveitamento da queima. Então isso vem acontecendo nos motores com combustível de qualidade ruim, você perde performance, perde rendimento no motor e com certeza a durabilidade também é diretamente influenciada. Aí me pediram para falar sobre a gasolina pódio. Eu trouxe aqui algumas amostras, eu tenho a gasolina comum, eu tenho a gasolina aditivada, a pódio e o último lançamento da Shell, que é a V-Power Racing, que é uma gasolina bem próxima a pódio. Você tem na gasolina uma variação de octanos. O octanos é a mesma coisa que o IAD, índice antidetonante, que significa o quê? O combustível vai atingir o ponto máximo da compressão para que aconteça a explosão de forma correta para um bom aproveitamento do rendimento do seu combustível, né? Então, a gasolina comum e aditivada, ela tem 87 IAD. A pódio, ela tem 95 e a V-Power Racing, ela tem 91. E tanto a pódio como a V-Power, elas contêm 25% de etanol adicionado. No caso da gasolina comum, ela tem 27%. Há um tempo atrás aí, a gente chegou a ter 29% de álcool adicionado a esse combustível e a lei brasileira permitia até 30%. A adição do álcool no combustível melhora um pouquinho a octanagem, diminui um pouquinho a poluição, mas em alguns casos para o veículo que vai ficar um período longo parado não é muito favorável, porque na maioria dos casos dos veículos, principalmente as motocicletas que são com carburador, o álcool, com o passar do tempo, ele começa a reagir com as paredes do carburador, formando uma espécie de gel que corrói e sai obstruindo todos os labirintos do carburador. Isso não é muito bom, mas por outro lado, para o rendimento do motor, é excelente, tudo bem, mas não pode aumentar na medida que vai comprometer esse funcionamento. Muitas pessoas questionam também sobre o fato de tirar o álcool da gasolina. Pode ser feito? Pode sim. Pode tirar, mas não se esqueça que para cada 1% de álcool que tem na gasolina, você tem 0,29% a mais de octanagem.
Então, se você fizer a matemática certinha, aí o que vai acontecer? Para cada 1% de álcool que você tirar da gasolina, vai ter a reversão também. Você vai tirar 0,29% do IAD, ou seja, você vai perder a detonação, né? A octanagem da sua gasolina vai diminuir. O risco de pré-ignição é iminente, provavelmente vai acontecer a pré-ignição, exceto que o seu motor seja um motor bem antigo, de taxa de compressão baixa. Aí não tem problema, mas não é recomendado fazer isso. Muitas vezes é questionado sobre a qualidade do combustível que você adquiriu no posto. Então, eu vou mostrar uma maneira simples de vocês fazerem esse teste, talvez em casa ou no próprio posto onde você fez a aquisição do seu combustível. Todo posto tem disponível esse instrumento. Ele tem toda a graduação e fica fácil de você visualizar a qualidade do combustível. Isso todos os postos têm mesmo. Então, se você quiser exigir o teste, pode ser feito na hora, no momento da aquisição do seu combustível. Eu vou mostrar para vocês uma forma boa de você saber a quantidade de álcool que tem na gasolina. Fica fácil, simples e bem tranquilo. Eu vou pegar a gasolina aditivada e vou colocar aqui dentro aproximadamente meio litro como base de cálculo para isso aqui. Então, aí dá para ver que está cravado 500 ml ou meio litro. Eu vou colocar a mesma quantidade de água. Nessa situação, a água ela dilui no álcool e vai separar as moléculas, vai separar a gasolina do álcool. Então vai ficar a água embaixo e a gasolina em cima. Se essa gasolina tem 27% de álcool, então a mesma proporção é o álcool que estava aqui. Depois de colocar a água aqui, para evitar a penetração de qualquer outra corpo estranho que possa contaminar isso, eu vou lacrar a boca. Depois de misturada a água, a gente deixa um tempinho em repouso. Aí você pode observar, a água vai ficar embaixo e você vê a linha dividindo praticamente exato. Isso aqui com o tempo você vê a exatidão absoluta, até que se complete 1 litro aqui, aí fica mais fácil de você calcular a quantidade de álcool que tem no combustível. Vocês podem observar que depois que o combustível e a água se separaram bem, observa que no fundo, juntamente com a água, está o álcool. E se você fizer o cálculo, vai encontrar a proporção de 27% de álcool, que é o que tem nessa gasolina. Aí depois de decantado dá para você visualizar direitinho, com perfeição. Então, esse lance de tirar o álcool da gasolina pode não ser favorável, porque quanto mais alta a octanagem, maior a capacidade de resistência da gasolina às altas pressões e temperatura. Ou seja, você vai aproveitar melhor o combustível, aproveitar melhor a queima, seu veículo vai conseguir uma economia muito maior. Para quem possui um veículo antigo, seria interessante realmente tirar o álcool, porque o álcool ele provoca uma corrosão e a formação de partículas dentro do sistema de alimentação que não é muito favorável ao motor. Nessa condição,
para mim, eu faço isso. Não sei se seria viável, entendeu? De repente, vale a pena fazer alguns testes para a gente ter certeza disso. Mas se eu usar um combustível de qualidade melhor, de octanagem mais alta, aí você pode realmente tirar o álcool, faz dessa mesma forma aqui, num reservatório maior um pouquinho, e pode deixar armazenado. Aí tudo bem, poderia até fazer isso, já que tem uma octanagem maior, você tirou o álcool, diminuiu a octanagem, dá para usar assim mesmo, tudo bem. Mas na maioria dos casos não é viável. O ideal é você colocar uma quantidade menor de combustível no tanque e usar somente a quantidade necessária para abastecer a quantidade necessária que você vai usar, para não ficar aquele combustível velho. Então sempre que você vai abastecer um pouquinho, você vai ter sempre combustível novo. No caso das motos de competição, eu realmente recomendo um combustível de octanagem mais alta, que no caso agora a gente tem o lançamento recente da V-Power Racer e da mesma forma que a gente já tinha gasolina Podium. Esses dois combustíveis realmente fazem diferença para o seu motor. Vai proporcionar uma queima melhor, rendimento melhor, economia maior e com certeza com esse conjunto aqui funcionando em perfeita harmonia, você vai ter durabilidade no seu equipamento também. Então é indiscutível. Entre uma gasolina comum e uma gasolina com octanagem mais alta, é melhor você usar um combustível melhor sim, com certeza. Outra coisa interessante também é você fazer a aquisição desses combustíveis de redes confiáveis, que muitas vezes você pega uma promoção ou outra de combustível, é normal, o povo brasileiro pichincha mesmo. Então você vai comprar combustível, eu vou no posto X, no posto Y, eu tenho uma variação de preço de 50 centavos por litro. Pô, é muita coisa. Não, calma aí. Se você pegar um combustível de qualidade inferior, você vai causar um dano no seu veículo que pode te custar muito mais do que esses centavos por litro de combustível, né? Então, é bom você ficar esperto em relação a isso, tá bom? Então, é bom você se informar direitinho com o posto que você adquire o seu combustível, da qualidade do fornecedor dele, saber a procedência certinha, que você, com o combustível bom, você evita muita dor de cabeça, tá bom? Eu quero aproveitar para agradecer meu amigo Lauro Hoffman, de Guarapari, do posto Dino, que é bandeira Shell, e gostaria de agradecer também o Denison, do posto Norte-Sul, que é da Leitão da Silva cruzamento com a Avenida Maruípe, que me cedeu material também para poder fazer esses testes. Esses aí eu realmente recomendo, falou? Então é isso aí, pessoal. Esse é o Fica a Dica de hoje. Um forte abraço a todos e fique com Deus.